a gente está apresentando para vocês o Eu Calouro de Música. O Eu Calouro de Música, ele é um curso que a gente desenvolveu com o maior carinho. Na verdade, começou com isso que eu falei lá no início. Sim. Das pessoas virem atrás da gente, né, e aí e tal. E aí eu fui vendo que eu, mais no caso, né, que eu dava mais aula de percepção e teoria do que o Suzuno, que eu já tinha muita coisa, assim, nessa de dar aula para muita gente que ia fazer. Eu fui criando alguns exercícios, eu fui escrevendo. Quando eu vi, eu tinha uma apostila na minha mão, assim, né, eu falava, pô, queria compartilhar isso mais, fazer isso valer mais, né, assim, já tinha um material pronto. Então, é um curso que tem 6 módulos, um bônus e, claro, o nosso acompanhamento. Nosso acompanhamento, que é o mais importante, talvez, né? O que mais importa no momento é você ter alguém ali para poder compartilhar com você, né? Poder te responder e te ajudar, lógico. Com certeza. Mais do que o material. Material, hoje eu falo com os meus alunos que é o seguinte: hoje o professor, ele não passa conteúdo, né? Antes o professor era esse cara que tinha o conteúdo todo na cabeça e você ia até ele e fala, me dê conteúdo. Hoje em dia você acha qualquer coisa na internet, inclusive coisa que nem eu sei, eu acho na internet. Agora, o que é difícil é você organizar esse conteúdo e, né, digerir. Quem está estudando aí por conta própria deve estar passando por isso. Então, o que o professor hoje dá é a forma, né, não o conteúdo. Como que vai funcionar esse curso? Ele é um curso 100% online. Então você tem acesso às aulas quando e onde quiser. Você tem acesso por 3 anos, ou seja, caso você não faça o vestibular agora, mas já quer se preparar do ano que vem, ou se você está com medo de não passar agora, você vai ter mais 1 ano de assessoria, do curso, né? E você vai ter um acesso exclusivo à nossa comunidade de alunos. Sim, o legal do curso online é que você pode assistir a mesma aula quantas vezes você quiser, na velocidade que você quiser, na ordem que você quiser, né? Isso é uma coisa assim, imagina que você está tendo uma aula presencial e você pudesse gravar aquilo na sua memória, assim, como se fosse uma coisa meio Black Mirror, né? Assim, de gravar tudo e poder reassistir várias vezes. É isso que o curso online faz. E além disso, com relação à aula presencial que a gente mesmo dá, a vantagem é que você pode fazer aula todo dia, se você quiser, se você tiver tempo para isso, né? E no lugar que você quiser. Se você quiser fazer na sua casa, na casa da sua avó, durante uma viagem. Com a gente presencial, não. Você vai ter aula uma vez na semana, quando muito 2. Então a gente agora vai explicar para vocês a fundo o que é o Eu Calouro de Música. Então a gente tem o módulo 1, os princípios de leitura e escrita de partitura. Nesse módulo, você vai, mesmo que você nunca tenha lido uma partitura na sua frente, você vai, no final desse módulo, você vai estar conseguindo fazer leituras até com semicolcheias. Célula rítmica. Com células rítmicas das semicolcheias, que são, né, as divisões um pouco menores, né? Então, nesse módulo, a gente vai do zero, assim, falando o que é partitura, até as leituras rítmicas um pouco mais complexas. No segundo módulo, intervalos musicais. Os intervalos que eu falei aqui, para quem não sabe o que é intervalo, a distância entre 2 notas. E aí tem várias formas de categorizar esses intervalos. E a gente sempre vai fazendo esse módulo pensando na prova. Então a gente vai falando como que geralmente caem esses intervalos nas provas, assim, né? Por exemplo, enarmonia de intervalo é uma coisa que cai muito. E a identificação dos intervalos, como que faz para identificar o intervalo? A gente tem uma maneira muito simples de fazer isso, que entra na cabeça, memoriza muito fácil, que é usando o que a gente chama de muletas de intervalos, né? Mas que a gente vai mostrar certinho ali para cada intervalo, qual que é a muleta que usa, como que acha esses intervalos, como que escreve esse intervalo, como que inverte os intervalos, que também cai muito isso. Enfim, aqui a gente vai saber tudo sobre intervalo, intervalos compostos, intervalos de uma oitava, tudo que a gente vai falar de intervalo. Tonalidade. A tonalidade, para quem não sabe, a gente tem 2 tonalidades, maior e menor, sendo que a menor a gente constrói com outras escalas. A gente vai falar como que essa tonalidade se desenvolveu na música, como que a gente sente ela, como que a gente trabalha com ela. Então esse módulo é um módulo para você entender o que é a música tonal, que é essa música que a gente escuta ainda hoje, assim, né? Depois de tantos séculos, a gente ainda tem uma música muito tonal. Então você vai com esse módulo você vai conseguir construir todas as escalas, maiores e menores. Transposição. Transpor o tom, que são o ciclo das quintas, das quartas, tons homônimos,
Tudo isso a gente vai falar nesse módulo. Módulo 4, acordes. Acorde de todo tipo. Acorde, tríades, começando pelas tríades, né? Eu falei um pouco disso, eu acho, nos 5 passos. Nesse modo você vai entender todos os acordes, como que escreve os acordes, como que se identificam esses acordes, de onde eles vêm, por que eles são como são, onde eles moram, como construí-los. Não, tô brincando. Saber como construir e também a gente vai sempre alertando assim sobre algumas possíveis questões dos acordes e tal. Lembrando que todos os módulos acompanham um material. Sempre vai ter um material que a gente mesmo escreveu. E lembrando também que sempre vai ter o nosso suporte. Então a gente sempre vai ter conteúdo novo, né? Também, conteúdo novo. Sempre vamos estar acessível. Enfim, campo harmônico, quer falar e funções harmônicas. Nesse módulo, depois que a gente construiu os acordes, isso tem a ver com o que eu falei lá sobre estudar gradativamente, a gente vai estudar o campo harmônico, que é como que a gente constrói a partir de escalas, né? E as funções desses acordes. Você já deve ter escutado falar em acorde dominante, subdominante, uns nomes que às vezes assustam pra caramba, né? E a gente vai explicar isso aqui de um jeito muito claro, muito fácil, muito simples. E isso é interessante não só para passar na prova. E na prática você vai saber o quê? A partir de um tom da música você vai saber os acordes e as funções, saber transpor de cabeça, né? Não só pensando na prova, né? Lógico que isso aqui é pra vida. O módulo 6, ele é um módulo sobre história da música, principalmente sobre os estilos, né? Que geralmente são medieval, renascentista, barroco, clássico, romântico e a música do século XX. Você vai precisar saber as texturas, saber identificar os timbres. A gente, além dos 6 módulos, a gente tem um módulo que é o módulo de solfejo. O módulo de solfejo, ele é bônus porque a maioria das universidades hoje não tem exigido o solfejo. Mas a gente acha importante não só para quem vai ter, obviamente, né? Mas para quem pretende entrar. Por quê? Porque lá dentro você vai ter que fazer muito solfejo, né? Não, e outra, estudando solfejo você está estudando leitura rítmica, percepção, intervalo, escala. A percepção do que o solfejo desenvolve é talvez a mais completa, né, de todas. Agora a gente chegou no passo do acesso, que é um grupo só para quem é do curso, então é um grupo fechado, né? Lá a gente vai poder conversar sobre todos esses, qualquer coisa, dúvidas, os exercícios que a gente manda se precisar de alguma coisa, alguma resolução, alguma dúvida. A gente também vai fazer lives periódicas, se possível toda semana. Então quanto você vai investir? A gente colocou aqui um valor médio de matrícula em uma escola tradicional de música, aqui em Belo Horizonte, por faixa de R$150. O valor médio de uma mensalidade em uma escola de música, R$300. Material de apoio, por volta de R$50. O deslocamento é difícil, vai depender de pessoa para pessoa, mas a gente vai ter algum deslocamento aqui. Então, totaliza em R$500 só no primeiro mês. E quanto você vai investir no Eucalor de Música? A gente vai fazer um valor especial para a primeira turma, 6 vezes de R$116,50. O acesso ao curso, ele é imediato, mas tem um asterisco ali, que é o seguinte: tem um módulo que, aliás, dois módulos. O módulo e o bônus. Eles ainda não estão disponibilizados, mas eles vão ser disponibilizados até o final desse mês. O mais importante, talvez, você, né, como a gente falou, nosso primeiro curso, às vezes você está morrendo de medo, o que esses meninos vão fazer comigo? Será que eu vou comprar esse curso e eles vão sumir? A gente está colocando uma garantia que é totalmente incondicional. O que quer dizer? Se você comprou o curso, você abriu, fez o que você queria estudar, abriu. Se você não gostou por qualquer motivo, em 30 dias você tem direito ao reembolso. E ainda tem um outro bônus. Tem mais. Que é a expectativa. Os 5 primeiros alunos a adquirir o curso terão direito a uma hora de aula particular online por mês. Então é uma aula particular mesmo, comigo ou com o Suzuno. E um adendo, se você é de Belo Horizonte ou da região, e você quiser que essa aula seja particular, vai ser um prazer te receber lá na Cluster. Sim, você tem direito a fazer a aula particular, presencial. Inclusive.
As inscrições, elas não são abertas para sempre. Elas abrem hoje, agora. Inclusive porque, como a gente está fazendo o primeiro curso, a gente quer limitar um pouco o número de vagas. Para poder ter esse suporte todo que a gente está querendo garantir. A gente vai ficar aberto só até terça, que é a próxima terça. Essa inscrição aberta. Lembrando, então, a gente vai ter um curso com 6 módulos, sendo que o último módulo a gente vai disponibilizar depois, e o bônus também. Mas já tem os 5 módulos prontos e o material de apoio. A nossa comunidade no Facebook, assim que você entrar, você já vai receber um e-mail, a gente já vai passar o link e a garantia de 30 dias totalmente incondicional. O valor, 6 vezes R$ 116,50, que comparando lá com o que a gente fez com uma escola tradicional, daria um mês de aula. Um mês, que daria 8 aulas, a gente tem 40 aulas. No momento a gente tem 40 aulas com mais conteúdo que vai chegar.